lá no Gênesis, que tudo que nós devemos fazer, né, fazermos para a glória de Deus. E é claro que essa mordomia, ela vai trazer sobre nós, né, algumas responsabilidades, né, e só que tem algumas coisas, né, que são muito interessantes nesse assunto sobre a mordomia, né, do que exercer responsabilidade, fazer tarefas, fazer trabalhos. Mas o significado da mordomia, né, ser mordomo ou dispenseiro, ou até mesmo a palavra econômo, né? Econômo, ela é muito dada o termo na questão quando um bispo, né, ele elege uma pessoa numa diocese, né, para que ela cuide, né, das questões da mordomia, né, das questões econômicas, do que fazer, né? Ou seja, é aquele que cuida bem da dispensa, é um administrador do celeiro, um distribuidor de algo que está sobre a sua guarda. Distribuidor de algo que está sobre a sua guarda. Então eu começo a entender, irmãos, eu queria compartilhar com vocês que ser mordomo é compartilhar de alguma coisa, de algo que ele confiou a nós, que não nos pertence a ele, mas tratarmos aquilo com muito cuidado. Ou seja, nos comportarmos como se ele próprio, como se fosse o próprio Senhor que estivesse distribuindo, e pensar qual seria a forma que ele estaria distribuindo. Ou seja, não é um fato, por exemplo, às vezes você já deve ter visto alguém assim no ambiente de trabalho, ela lidar com a matéria-prima, né, numa empresa, com um insumo e tudo mais, ela fala assim, tudo bem, vamos gastar aqui, que o patrão é rico, pode desperdiçar, pode ter aqui essa maneira, né, meio sem responsabilidade com aquele material. Certamente você deve ter visto alguém lidando assim, você fala, poxa, coisa mais estranha, né? Não, vamos deixar aqui a água da torneira aqui dos vestiários ficar jorrando, porque o patrão é rico mesmo, né? Não tem problema não. Ou então, vamos desperdiçar ali, né, o sabonete líquido, enfim, ou papel, ou enfim, qualquer coisa que esteja nesse contexto ali do trabalho aí, porque o patrão é rico, ele chega de carro importado todo dia. Essa não é a atitude correta desse mordomo fiel e prudente que o Senhor espera para cada um de nós. Quem é esse? É interessante que nesse assunto, irmãos, a gente começa a entender que a mordomia, né, é o ofício, né, é a atividade do mordomo. E esse mordomo é a pessoa responsável pela administração de uma propriedade, ou seja, em outras palavras, o mordomo também é um administrador. Então, o que pode entender aqui, irmãos? Que, num certo sentido, todos nós somos administradores. É interessante quando a Bíblia fala em Atos 7, ali, mais ou menos 6, né? Vai estabelecer diáconos para a igreja. Eles, também, de uma certa forma, por mais que eles sejam diáconos, servos ali, mas eles também são administradores, porque eles vão receber todos os donativos, todos os bens que os filhos de Deus vão entregar aos pés dos apóstolos, para que eles sejam responsáveis em distribuir conforme a necessidade de cada situação que vai ser presente, nas viúvas e nos órfãos. Então, assim, não é um negócio que estava sobrando muito, então vamos dar de qualquer jeito, dar sem responsabilidade, dar ali sem nenhum tipo de planilha, nenhum tipo de avaliação de como dar, de entender qual a necessidade daquela família, daquele órfão, que contexto estaria todo ali, está abraçando naquele momento. Não, havia uma responsabilidade, havia ali algo que seria dedicado. E por isso que você entende que os apóstolos falam assim, olha só, nós temos que passar isso para vocês, esse importante negócio. Importante negócio. Administrar, ser mordomo das coisas de Deus é administrar um importante negócio. E é interessante que nós entendamos, irmãos, que essa questão de mordomia, ela não é apenas um aspecto religioso. Nós exercemos mordomia na vida. Estamos em liderança numa empresa, estamos na nossa casa, a cuidar da nossa casa, nos confiado ali, fulano de tal, tem famílias que distribuem tarefas na casa, lá quando tem lá seus 2, 3 filhos, fulano, você joga o lixo, você varre aqui, você vai lavar a louça. São mordomias, são responsabilidades distribuídas e que cada um deve fazer da melhor maneira possível
que lhe foi confiada. É interessante que quando você vai ler as parábolas de Jesus, ele vai falar que quando aquele servo ele exerce, né, aquele talento, ele tem a habilidade de ser criativo, de lidar com aquilo ali, multiplicar, ele, quando volta, né, aquele que lhe confiou aquele talento, ele volta e fala assim: poxa, que bom, gostei do seu desempenho. Em outras palavras, né? Você, poxa, foi um sucesso essa administração. Olha, receba aqui uma recompensa por isso. Então aprenda aqui, irmãos, quando a gente cuida bem das coisas que Deus nos confiou, nós somos recompensados. Aleluia. Outra coisa, nós também entendemos o seguinte: nós passamos também para um outro nível. Nós somos capazes de passar para outros níveis. E é quando você vai ver que quando aquele que cuida daqueles talentos, daqueles 5 que vira 10 talentos, e multiplica para 10, aquele que tinha recebido apenas um único talento, não teve sucesso no exercício daquela mordomia, e aquele que é dado a ordem do Senhor ali, tira dele e dá para aquele que ganhou 10. Então você começa a entender que Deus, irmãos, quando Ele olha para nós e confia a nós os talentos, né, nós percebemos que Ele vai olhando. Quando o nosso desempenho ele está acima da média, Ele exerce esse êxito que Deus espera de cada um de nós, Deus entende o seguinte: Ele conseguiu ter a habilidade de cuidar desse daí, conseguiu lidar bem com isso, e Ele pode receber mais, que Ele não vai ter dificuldade de cuidar disso. Ele está capaz, Ele tem habilidade suficiente para cuidar de mais uma, e não vai ficar enrolado com isso. Aleluia. É interessante que às vezes, né, irmãos, olha, qual é o modelo ideal, né, irmãos? Qual é o modelo ideal de administração, né? Que cada esfera, né, que cada instituição tenha lá os seus devidos cargos, e que cada pessoa ali assuma o seu devido único cargo e faça bem aquele. Mas fica provado uma coisa na prática, irmãos, e a Bíblia deu esse exemplo, que nem sempre quem faz uma coisa só faz bem. E às vezes aquele que recebe mais do que uma consegue fazer melhor do que aquele que tem apenas uma para fazer. É verdade. Então, ou seja, aleluia, a prática, ela contradiz com aquilo que pode ser regra. Nem sempre ter uma coisinha única só vai significar que a pessoa vai conseguir fazer aquilo muito bem. Pelo contrário, ela fica enrolada durante todo o tempo e não conseguir desenvolver. E aquele que pega mais do que apenas uma, ela consegue se desempenhar bem. E ainda receber mais outra ainda para cuidar. Ou seja, irmãos, quero falar um pouquinho mais. A palavra mordomo, ela vem do latim, né? E ela significa, na língua portuguesa, administrador de uma casa. Ou seja, no sentido de indicar o empregado, que é o mais importante de uma propriedade, né? Você vai ver muito isso naqueles filmes, onde vai ter aquela expressão da pessoa que é governante da casa. Não é o dono da casa, aquele que governa aquela casa, aquela propriedade. Ou seja, o mordomo, ele é o administrador de um bem que não lhe pertence, de um bem alheio. Ou seja, amados, e o Antigo Testamento vai falar muito sobre isso, e vamos ver alguns exemplos na Bíblia. Por exemplo, em Gênesis 15:2, não precisa abrir, mas você vai ver lá o exemplo de Eliezer, né, que foi o mordomo de Abraão, e a pessoa que tudo que o patriarca, né, possuía era Eliezer que governava as coisas de Abraão. E não era pouco, né? Para cuidar, né? Segundo exemplo você é conhecido demais de nós, José, o filho de Jacó, que antes dele ser governador do Egito, ele foi o quê? Ele foi mordomo na casa de Potifar. Isso é Gênesis 39, vai falar essa história. Ou seja, irmãos, e o sentido de mordomia foi falado muitas vezes no Novo Testamento, de ensinar, né? Ele foi explorado muito nessa área das coisas sobre a responsabilidade dos crentes, mas na verdade, irmãos, ela vai dar, por mais que ela seja fixada em alguns textos bíblicos, ela é mais além, como falei aqui anteriormente. Ou seja, a mordomia cristã deve partir da verdade fundamental de que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Isso quer dizer que Ele é o dono de tudo e nada nos pertence. É interessante, até coisas que nós dizemos assim: eu comprei aquilo, é meu. Em última análise, na verdade, não é seu, ele apenas mandou você tomar conta.
Amém. Então assim, acreditem, irmãos, Aleluia. o carro que eu tenho, o carro que vocês têm, no fundo, não é nem meu, nem de vocês, é de Deus. Ele só deu para vocês confiarem, deu para vocês tomarem conta durante um período. Mas pastor, foi eu que comprei, mas eu que orei, falei em Deus de presente. Mas em última análise, irmãos, a casa que nós temos, tudo que nós possuímos, pertence a Deus. Porque nós temos o costume de enxergar que nós somos dono das coisas, não é isso? Mas na verdade a gente é simplesmente mordomo dessas coisas. Gênesis 14 vai falar para nós o seguinte, né? Que Deus, Ele é, Gênesis 14, 22, quero ler aqui para deixar o texto não apenas a nossa palavra, mas Gênesis 14, 22 vai dizer o seguinte, que Deus, Ele é, levanta as mãos, Abraão vai dizer para Deus, levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Então pertence tudo a Deus, irmãos. Ou seja, tudo que há no universo é do Senhor. E Davi vai dizer o seguinte no Salmo 24, que do Senhor é a terra, o mundo, a sua plenitude e todos que nele habitam. Tudo pertence a Deus. Aleluia. Por que, irmãos? Talvez por que a insistência de Deus, ou Deus colocar na boca dos escritores sagrados essa afirmativa, que justamente para que nós não nos detenhamos, nos prendamos a essas coisas. E aí você vai ver Paulo falando, né, sobre isso, sobre até essa questão daquilo que nós vamos possuir, que vai estar relacionada com o amor, ao apego às coisas dessa terra, que vai ser a raiz de todos os males da nossa vida, que isso deve ser apenas como, né, inclusive você vai ver algumas pessoas dizerem, algumas palestras, dizendo que o dinheiro ele é um péssimo senhor, mas ele é um ótimo servo. E essa deve ser a forma de Deus tratar, irmãos. Dinheiro sendo um ótimo servo, subjugado à nossa vontade. Porque quando ele torna senhor da nossa vida, a gente não enxerga mais nada. A gente não enxerga do lado quem está precisando, a gente só enxerga que nós estamos precisando e que a gente que merece, que a gente fez por onde, que a gente lutou, a gente batalhou, a gente trabalhou a vida inteira e que o que é meu e ponto, no final. E na verdade, estamos sendo chamados para sermos mordomos daquilo que Deus nos confiou. E entendendo isso, irmãos, vamos entender, vamos pensar que Paulo, ele vai falar em 2 Coríntios, eu quero até ler com vocês sobre isso. Paulo em 2 Coríntios 12, 2, 2 Coríntios 12, 2, ele vai falar o seguinte aqui. 2 Coríntios 12, 2, vai falar o seguinte, o texto. Paulo aqui vai precisar mostrar ao povo, irmãos, ali aos irmãos de Corinto, a capacidade que ele possuía e também o seu chamado na mordomia que Deus confiou a ele. Ele vai falar o seguinte aqui no versículo, ele vai mencionar aqui desde o primeiro versículo, tal, tudo mais, sobre a revelação que ele recebe do Senhor, e aí, mas o versículo 14 em diante vai falar o seguinte: esse que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco. É onde você vai ver aqui, onde supostamente, né, os estudiosos vão abrir aqui, abre-se uma lacuna aqui, sobre essa terceira carta aos Coríntios, né, que ela possa ter existido, onde apenas duas que foram registradas, né? Pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, não vos serei pesado, pois não estou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Ou seja, Paulo estava interessado não no que Corinto, a grande Corinto, que era uma igreja bem sucedida, tinha para poder oferecer, mas Paulo queria as pessoas, o valor das pessoas, aquilo que as pessoas eram, significavam para ele. E aí, Paulo vai dizer: não devem os filhos então orar para os pais.